Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. E vamos falar um pouquinho de uma coisa que muitos me perguntam. Há perguntas, inclusive, aqui no canal hoje, mas também há aquilo que eu tenho que dizer que eu que agradeço. Quando eu chego para o tarô aos 17 anos, não tinha com quem conversar, não tinha nenhuma mídia, não tinha nenhum acesso, não tinha nenhum vídeo, não tinha uma escola aberta ou divulgada. E eu vou conhecer o tarô dentro de uma escola de astrologia, não de tarô. Eu vou conseguir, por insistência e persistência, o segundo bloco do curso de tarô, que durou um ano, 8 meses, a bem da verdade, na escola, junto com um parceiro que eu guardo no coração, seu João. E desse lugar, eu falo que ali, pelo menos, eu podia falar de todas essas coisas, eu podia perguntar sobre todas essas coisas, e tinha a Zipac na época, onde eu podia xeretar os livros se não pudesse comprá-los. De toda forma, quando você chega muitas vezes para o tarô por curiosidade, por sonho, por necessidade, por instinto, ai, por tanta coisa que pode te levar para a porta do tarô, não é verdade? E aí o bacana é quando você descobre que você pode fazer uma jornada pelo tarô, que é basicamente os 365 dias por um ano, e pode ir transformando essa comunicação como algo mais íntimo, como algo que pode ser enriquecido pelo teu dia a dia, pelas tuas descobertas, por outras leituras, e pode ser aquele lugar de apoio. Então, fica aí o meu beijo, né, para quem sabe que falou que achou um tempo e foi vindo e de achou que o caminho era sozinha e de repente me encontrou. Nos encontramos e sou muito grata pelo caminho, porque o mais legal é isso, é a gente se encontrar e a gente sentir gratidão pelo caminho, sentir que o caminho vale a pena. Eu vou voltar um pouco para a história do GOM, né, do G.O. Mepes, porque no livro marrom dele, que é a frequência ou a jornada, a trilha, um dos caminhos que eu mais usei ao longo da minha estrada do tarô, com grupos, com pessoas, quando dava, quando comigo, né? Primeiro, por essa grande sabedoria dele, de que era através do naipe de ouros que você adentrava todo esse universo. Né? Uma sabedoria, claro, tá dentro das velhas ordens e tudo, mas uma sabedoria no jeito de explicar, que claro que quem deixou possivelmente um aluno ou um seguidor. Porque ele diz assim, está no anexo prático ao capítulo do naipe de ouros, ok, do livro marrom do Geomebs, que ele chama de Os Arcanos Menores do Tarô, Ensinamentos, da Pensamento. Isso não sei se está reeditado, talvez não, talvez tenha em PDF livre, acredito que sim, né, pela sua antiguidade. O progresso do aluno no caminho de ouros está estreitamente ligado à introdução de uma certa disciplina na sua vida cotidiana e da prática regular e perseverante de determinados exercícios. Então, dentro desse olhar, boa parte das ordens ou dos lugares aonde eu visitei, eu estive lá no passado, eram extremamente fechadas, fechados, extremamente dogmáticos muitas vezes, e com muitos ritos e fazeres, que a gente sempre pode ter, ou não. Eu talvez seja uma rebelde sem causa, e sempre acho que, ai, gente, jura, precisa de tudo isso? Ai, que difícil. Hoje, mais adiantada um pouco na minha percepção de tudo isso, eu entendo que muitas escolas ocultistas, ou mesmo doutrinárias, ou religiosas, ou seja lá como for, filosóficas, elas propõem todos esses passos para que a gente tome posse do nosso próprio espaço com consciência. Porque, em geral, a gente vem vindo. Eu estava vindo ali na estrada da vida e vim vindo. E a gente não vem vindo meio que sabendo de por onde passei, né? Tanto que tem aquela música, só eu sei as estradas porque passei. Ei, ei, ei. Então, às vezes eu sei, às vezes não. Às vezes passou tudo tão rápido, né? Que eu nem lembro. Eu nem consegui atinar direito. Nossa, eu não lembro. Pois é. E aí, nesse anexo prático, tem um pedacinho que ele fala das indicações gerais
à vida psicofísica. Então, o que que a gente pode fazer pela parte psíquica? O que que a gente pode fazer pela parte física que possa nos beneficiar em trabalhar com o tarô? Né, do aluno e condições básicas indispensáveis para o seu progresso. Aonde? Na jornada do tarô. Ai, Fernanda, conta. Uma das primeiras coisas que ele coloca é a alimentação. E aí, em todos os lugares onde eu estive, havia uma grande preocupação com a alimentação. Talvez porque os antigos tibetanos, yogis e tudo o mais que vem de um antigo Oriente também tinham uma preocupação com a alimentação. Primeiro, de ser uma alimentação leve, frugal, de ser uma alimentação pensada, ritualizada. E hoje a gente não tem nutricionista e nutrólogo, né? Passam-se 40 anos e a vida muda. Então, assim, o que que você, na verdade, está se alimentando antes de fazer um dia inteiro de sessão de atendimento com tarô? Né? Você começou com uma feijoada, né? Com uma comida pesada, com um churrasco, com coisas que, digamos assim, seria um lauto e enorme almoço, café da manhã absurdo ou coisas assim. Então, o pedido é justamente o inverso, né? Dá para você ficar bem frugalzinha, levinha, dá para pensar numa coisa. E para a gente aqui num país tropical, isso é super mega fácil. Por quê? Porque tá calor e a gente pode ficar numa saladinha, no peito de frango, umas coisas bem lights. Mas uma das coisas que normalmente cutucava-se, que eu lembro que eu falava assim, ah, juro, gente, acho que eu não vou conseguir. Era a história da carne, né? Para de comer carne. Não parei, viu? Devo dizer para vocês que eu continuo consumindo proteínas de vários gêneros, a animal e a não animal, e que, claro, que eu passei a dar um certo lugar, hora, tempo específico para isso. Passei a prestar atenção na minha alimentação. Eu acho que isso é o bacana. Porque a primeira cláusula aqui é abster-se de comer carne, já que o entendimento é de que a digestão da proteína animal, sobretudo da carne, é muito lenta, nos torna mais sonolentos, nos torna mais morosos. Não ajuda a cacholeta? Nem não ajuda mesmo, não. Ajuda você a ir dar uma descansada. Não de vir trabalhar, né, com esse lado tão mercurial, tão intelectual, mental, de comunicação e de pensamento, que é onde, na verdade, o tarot te leva. Evitar comidas muito temperadas, mas isso depende de país, cultura, lugar, na verdade. Evitando principalmente aqueles que são, eles eram extremamente contra, olha que inverso, a qualquer coisa alucinógena ou que alucinasse. Então, cafeína, né, era para eles naquela época uma bebida não muito bem-vinda que está aqui. Temperos fortes, né, como algumas pimentas muito fortes, né, qualquer gênero de intromissão na tua neutralidade. Aí também comida fresca. Então a gente está bacana aqui no Brasil, né? Acabei de falar da saladinha, né? Dos legumes. A gente está bem num país de produção e que a gente tem bastante coisa à mão se a gente quiser. A quantidade, então veja, são de um a até 5, que a gente pode falar que praticamente é o que te alimenta. Já que a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta além disso tudo, né? Eles propõem muito a história do jejum. O que que a gente tem hoje, em boa parte, uma proposta de jejum como sendo melhor até para algumas coisas e tal. Olha que legal. E claro, o uso de qualquer narcótico, psicotrópico, da mesma forma que alguns tarja pretas muito pesados, podem atrapalhar também, né? Atrapalhar o quê? É completamente incompatível com exercícios respiratórios, é incompatível com a posição de relaxamento e yoga que ele propõe aqui, é incompatível também com você atender alguém e estar pleno, né? Das suas falas, do que você está vendo, né? De não entrar num lugar que pode ser muito alheio. O sono, como sendo um bem natural e um bem importante, aquele sono exato, nem de mais e nem de menos, né? O sono que descansa, o sono reparador. Ah, aí tem uma coisa que eu adoro, que é a história da abstinência sexual voltada ao trabalho de desenvolvimento aqui do naipe de ouros, e também muitas vezes ao trabalho de usar os oráculos, no sentido de que isso faria com que você fosse um canal não purificado. Olha, de verdade, não devo dizer que esse é um lugar que eu não compreendo. Talvez seja essa a questão.
Não compreendo no sentido de que eu não acho que isso nos torne com alguma sujeira. Mas, no sentido energético vibracional, a gente fica meio que com partes ou coisas do outro. E não estou falando aí de coisas físicas, não. Estou falando de extrafísico mesmo, de energético, de chakras. Então, pode ser interessante. Eu acho que eu só respeitei isso de verdade quando eram feiras, dias fechados de trabalho fora da minha cidade, no sentido que você vai atender assim 10 pessoas dia, e aí dá para mais. Aí realmente, quanto mais frugal puder ser, isso inclui o não estar muito misturado com algumas outras coisas que são do outro, não são suas, é mais fácil, torna mais fácil, né? É só mais fácil, fica mais leve. Agora, se você já tem um parceirão há muito tempo, né, feliz com ele, é legal, então assim, também não vejo problema nenhum. E o trabalho? O trabalho é uma coisa que até no Reiki, né? Trabalhar honestamente tem muito a ver com o trabalho que se faz para com o estar aberto para a jornada de tarô, é de você trabalhar exatamente isso, trabalhar o estar pleno, trabalhar cada uma das lâminas, trabalhar a meditação sobre cada uma delas, o desenho, a pintura, né, o conhecimento, trabalhar fazendo 365 aberturas, trabalhar. Isso é trabalho para o tarólogo, o tarotista, o cartomante, enfim. A última, né, procurar exatamente a harmonização dos chakras, através de respirações, que são os pranayamas, ou de um estado pleno. Acho que eu fiz isso tudo muito mais numa certa juventude. E diria hoje que eu entro aqui para jogar com muita tranquilidade, mas sempre com coisas que já estão automatizadas em mim. Né? A Fernanda que ficou lá fora, que eu pendurei no cabide, mesmo fazendo uma abertura para mim, então as minhas questões pessoais ou do dia a dia, eu deixo tudo lá do lado de fora, entro para o estúdio, e aí ou eu sou minha e do 365, ou então eu sou da pessoa para quem eu estou fazendo atendimento hoje. Isso eu acho super importante. Manter o seu ambiente onde você trabalha com isso, isolado das outras pessoas, também evita perda de foco, evita interferências não necessárias. Manter esse ambiente legal, com as coisas que você gosta, que é, digamos assim, o que te alimenta, também tá bacana isso. Livros, discos, né? Onde eu possa plantar meus discos, meus livros e nada mais, e coisas assim. E agora, aproveitando tudo isso pode tornar uma jornada do tarô extremamente mais significativa, mais espiritual e muito mais interessante. Mas mesmo para você que está me acompanhando com 365, eu te garanto que a tua vida esse ano não foi a mesma. Tenho certeza, me conta aqui embaixo. Me conta aqui embaixo se você fez algumas das aberturas e se a sua vida não deu uma certa mudada, virada, transformada, se o seu entendimento também não fez com que isso se transformasse. Conta aí para mim. E para você que está chegando agora, eu te convido a fazer parte dessa comunidade, que é uma comunidade muito querida aqui do 365 e da Fernanda Vidigal Terapias. Te convido também a você que está chegando e você que está me acompanhando, com quem eu converso, com quem eu leio, com quem eu agradeço cada fala positiva, agradeço cada contribuição, estão sendo anotadas, guardadas com muito amor e carinho. Eu desejo também que você possa me ajudar, junto com quem está chegando, com aquele joinha bacana, com aquele compartilhamento do vídeo para quem pode se valer dele, para quem pode também transformá-lo em algo significativo, que pode abrir talvez um pouco a cachola sobre as questões ligadas ao tarô, mas não mistificar demais. E mais do que isso, se você quiser chegar mais pertinho, quiser trocar coisas mais próximas, mais pontuais ou pessoais, e quer um pouquinho mais de privacidade ou coisas assim, a gente tem o 365 aberturas de tarô do WhatsApp com link aqui embaixo do meu vídeo e no alto do meu canal. E eu te espero lá do outro lado, combinado? Bom, a abertura de hoje é mais uma da Irene Gade, do livro dela, Tarô e Individuação, mais uma das que a gente fala assim, das velhas guardas, e por isso mesmo elas estão me transportando,
né, para um tempo e lugar muito, muito, muito primordial, né, da minha história com o tarô. Porque a gente não tinha realmente esse vamos caminhar junto, né? Vamos fazer junto, vamos conversar e tal. Não tinha, não tinha, a gente tinha que se virar muito sozinho e precisava de muito amor pela causa, não é? Precisava de muita vontade para poder chegar em algum lugar de entendimento. Então vamos lá, vamos para a jogada de hoje. Aqui, claro que a gente tem sempre essa intervenção. Então tá. Então, aqui no 365 Aberturas de Tarô, a gente está na abertura 255, aonde a gente vai falar da jornada arquetípica 21 cartas. Então, vamos seguir para isso, né? Hoje é o dia 12, então acho que estamos certos, vamos seguir para isso. Então, eu vou estar falando bem de uma abertura dela, porque é uma variação de uma outra mais conhecida, aonde a gente tem uma abertura poderosa mesmo, de 21 cartas, feitas de novo apenas com os arcanos maiores, que mergulham na dimensão simbólica e arquetípica da sua vida. Aqui cada carta é um espelho, revela o que está oculto, aponta o que sustenta, mostra as escolhas e descortina as tendências do amanhã. Mais que uma leitura, é um mapa para sua individuação, um mergulho profundo em quem você é e no que pode vir a se tornar. Lembrando que para o tarô principalmente nessa pegada, né, arquetípica, terapêutica, ele é um olhar de contribuição para o teu presente que vira passado e que planta futuro, né? Presta bem atenção nisso. Bora jogar, gente boa? Então vamos lá. Deixa eu me tirar daqui. Ó o tamaninho. Então vamos lá. É um quadradão. Então é difícil. Você olha assim, tá tranquilo, tá dominado. Muito bem, então a gente começa cá embaixo, que é a fileira de 6 horizontais inferiores, que são as raízes, o passado até aqui, que eu estou trazendo para a questão que eu quero olhar, porque eu posso olhar para mim mesmo, posso olhar para mim mesmo em algum tema da minha vida, então eu posso olhar para a minha área profissional, eu posso olhar para a minha área pessoal, né, relacional, afetiva, profissional. Veja o que você quer olhar, né? E 6 verticais laterais, então as cartas de 7 até lá em cima na 11, que fala do presente, as forças em movimento do agora. 6 horizontais superiores, de 12 a 16, o que tende a estabilizar e se consolidar. E 6 verticais laterais, de 17, que acaba não sendo 6, né, gente? Apesar de ela ter colocado dessa forma, a gente tem, são 4 verticais e as 2 do meio. Então aqui tem uma pegadinha, tá? Que são as 2 centrais, as forças a serem usadas. Então, talvez eu até corrija depois, vou colocar 4, que eu acho que fica mais legal, né, gente? Corrigindo já. 4 cantos, cartas chaves, passado, presente, futuro imediato, futuro maior. Elas estão com uma corzinha diferente, porque é para olhar para elas como chaves de cada um desses tempos. O método, bom, arcanos maiores. Depois de embaralhar, sempre se coloca sobre a mesa a 7ª carta. Então, assim, você vai embaralhando e puxando a 7ª, embaralhando e puxando a 7ª, embaralhando e puxando a 7ª. Aí junta de novo, descarta, mistura tudo de novo e vai. No final, o fluxo se inverte, porque você vai ficar com algumas poucas cartas na mão, aí você começa a fazer da última para a primeira. Vamos tentar fazer isso juntos? É engraçado, no mínimo desafiador, não é? Então vamos tentar fazer juntos, que é para fazer besteira. Ou fazer besteira juntos, também é ótimo. Então vamos lá. A gente tem na primeira, né, de 1 a 6, a chave do passado, o que define a minha origem, o que eu precisei aprender até o ponto, até este ponto da vida é a carta 2, a carta 3, que sombra ou dificuldade me acompanha desde o passado, carta 4, qual talento ou recurso oculto herdei dessa trajetória, carta 5, qual foi o maior desafio que me moldou até aqui, carta 6, a chave do presente, o que do passado se projeta no agora. O presente, que é a linha toda. Então, a carta 7, qual é o núcleo da minha experiência usual? E veja que vão virar 5 cartas de verdade. Aqui tem uma trombada com a esquina, né? Isso pode ficar meio complexo. Qual é o núcleo da minha experiência atual? Que situação ou relacionamento revela meu momento presente?
Carta 9, o que meu inconsciente tenta me mostrar agora. Carta 10, o que precisa ser transformado nesse ciclo. Carta 11, chave do futuro imediato. Que decisão ou energia sobre a próxima porta. Né? Então, assim, a gente está entrando para um próximo tempo, que é o tempo do que se consolida, uma certa estabilidade e tendência, um certo futuro imediato. Também são as 6 cartas no topo horizontal. A carta 12, o que tende a permanecer na minha vida. A carta 13, que estrutura emocional ou espiritual está se formando. Carta 14, que padrão ou crença corre risco de cristalização. Carta 15, que conquista ou realização eu posso consolidar. Carta 16, chave do futuro maior. Qual é a direção do meu grande destino? Aí vem justamente a linha vertical, né? Que não é só 2 cartas, são 4 cartas mais as 2, certo? Então, assim, aqui tem um errinho mesmo. Aqui eu preciso depois arrumar. Então, tirem fora o futuro núcleo central da mandala. Não, o futuro núcleo central da mandala está embaixo nas ferramentas. Né? Aqui tem as 4 que descem, as roxinhas. Então, carta 17, que conquista ou realização eu posso consolidar. Carta 18, que lição de longo prazo eu devo integrar. Carta 19, o que é possível para mim nesse futuro próximo. Carta 20, quais são as tendências que apontam para o meu futuro maior. Você sabe que de vez em quando a gente comete uns deslizes. Então a gente pede perdão e a gente toca para diante. Vamos seguir? Vamos jogar? Então vamos lá para frente. Com isso a gente já põe para funcionar, porque essas jogadas grandes, o importante delas é jogar, para eu entender a mecânica do processo. Estamos aqui, não é? E como é carta para burro, quem que vai estar? O mini Marselha. Quer dizer, aquele meu mini Marselha que não é tão mini quanto um que eu já mostrei para vocês aqui. Se vocês nem veem a carta. Vou tentar manter todo mundo aqui o mais distante. Vamos ver se eu consigo também que algumas coisas se mobilizem. Acho que tá bom. Vamos lá? Então, o que que ela fala para fazer? Eu embaralhei, tá? Então, o que você vai fazer, além do embaralhamento, cortes e afins? Você vai contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Junta todo mundo. Se você quiser, você mistura tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechamos a linha horizontal. Agora eu vou alinhar aqui para ficar bem possível, bem arrumado, da melhor forma possível, né? Tem que caber. Maravilha. Aí a gente vai de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente pode começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Consegui chegar aqui no topinho. Então, o que que a gente tem também, né? 7, 8, 9, 10. Falta uma lá em cima. Não sei se vai caber. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente teria que estar colocando a 11. Vou ser obrigada a colocar a 11 para cá, né? Já coloquei, puxei de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10, 11, 12. E aí estamos indo, ó. 1, 2, 3, 6, 7. Então, o que que eu já tenho aqui, ó? 6. Aqui mais 6. Aqui eu diminuí um pouco, tá? Eu meio que tinha uma ideia de que tenderia eu a ter que fazer isso. Sobrou na minha mão 3, 6, 7. E aí agora a gente começa assim, né? Por baixo. Eu vou estar colocando as últimas. Vou ter que estar colocando uma a mais para dentro. Por quê? Porque não cabe na minha mesa. Só para poder mostrar o desenho. Então, a gente vai vindo aqui para dentro. Eu já tinha uma certa suspeita, né, do que ia acontecer, tá? O importante é a gente ter a ideia. Afinal, posso fazer de outro jeito? Posso fazer linear? Pode, fique à vontade. Eu estou seguindo, na verdade, a pauta, né, do jogo da Irene, porque tem os cantos. Eu quero falar dos cantos, mesmo que vocês percebam que os meus cantos não vão bater com os cantos dela.
Por quê? Porque eu não consegui fazer a abertura do tamanho que ela fez. Então, como eu não consegui fazer, a gente vai ter um pequeno probleminha, mas eu vou me valer. Ah, Fernanda, o que você faz? Eu adapto, gente. Por que que eu adapto? Porque o canto não está aqui. A gente não tem os cantos. Eles não estão aqui marcados. Então, eu vou me valer com esses cantos. Aqui não é o presente. Aqui não é o passado, perdão, as raízes. Aqui não é o presente. Aqui já não é o presente, futuro imediato. Aqui já não é o futurão. Então, eu não tenho muito como me perder, tá? Vou seguir com essa pegada e com esse olhar. Então, vamos falar das raízes, e é também a carta-chave do que eu estou trazendo agora. As raízes têm força, não é? O que define a minha origem ainda está ecoando em mim é toda a minha força, todo o meu desempenho, todo o meu lugar no mundo, tudo aquilo que eu vivi, né? Eu acho que isso tem um lugar de força, tem uma potência no meu passado. Beleza, aí a gente veio o que eu precisei aprender. Eu precisei aprender muita coisa, precisei aprender a discernir, precisei aprender a escolher, precisei aprender muitas coisas, né? Porque os enamorados falam que a gente tem que aprender a amar também, não é? Aprender a escolher, usar o livre-arbítrio, aprender a arbitrar. E isso foi um aprendizado importante no processo com as cartas. Nesse passado, a sombra ou dificuldade que me acompanha são as grandes crises, momentos de mudanças, as grandes transformações, né? Em geral, nunca é light aqui em casa, né? Na pedreira mesmo. Aí a gente tem qual talento ou recurso oculto eu herdei da trajetória? Uma grande habilidade comunicativa, um grande Silvio Santos vem aí, uma grande habilidade de me colocar, né? E mais do que tudo, de brincar com os 4 elementos. Adoro. Bom, qual foi o maior desafio que me moldou, então? Até aqui a gente fecha a história com a temperança, né? O desafio do tempero, da alquimia, da mediação, da moderação, do achar um caminho do meio, da fluidez, não é? De destemperar mesmo, quanto de sal, quanto de açúcar, quanto de azeite. É isso, né? Esse foi realmente algo que me moldou muito ao longo do caminho. A chave do presente, que já começou aqui, veja uma coisa engatada na outra. A chave do presente é a minha querida imperatriz. Então, ela está falando bastante desse lugar de ser a força, minha força de movimento, que é feminina, que é de mulher, que é de mãe, que é de professora, né? Que é alguém que enfrenta as coisas da vida, mas que também gosta de vida boa, de mesa farta, de se vestir bem. No sentido de se vestir bem como a moda está aí do lado de fora, não, se vestir bem para mim, comer bem para mim, dormir bem para mim, né? Ter bens para mim, as coisas que eu considero de valor. Prosperar, ser próspera, né? Onde a prosperidade vai. Então, essa é muito do meu posicionamento, né, no presente momento. Então, a gente entende que a carta de chave do presente, né, ela já me leva para, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 me leva para a sétima, que é o núcleo da minha experiência atual. Eu estou vivendo um momento bastante de vale a pena ver de novo. Eu estou vivendo um momento muito importante de julgamento. Eu estou vivendo um momento muito importante de kármico, né? De experiências que já existiram, eu estou vivendo-las de novo. Ou, como eu acho principalmente, né, que é a famosa sabatina do meu segundo retorno de Saturno, que eu estou terminando. Então, assim, né, eu acredito muito mais nisso como revisão de texto, revisão da minha biografia, revisão da minha história, e com isso também tomando novas decisões, fazendo novas escolhas e tomando outras frentes. Aí a gente tem a situação relacionamento que revela o meu momento presente. A situação do meu dia a dia, da minha vida no presente, é lenta, é solitária, é bem do eremita, no sentido feminino, a eremita. Já temos várias cartas assim, são bem bonitas, né? Sem entrar naquele lugar negativo, como está no arcano do opposition, né? Do eremita que não abre porta, não conversa. Não é isso. Abro porta, converso com quem chegar, vou lá fora conversar, então, mas muito mais eu comigo, muito mais intimista, muito mais eu e as minhas ferramentas, os meus conhecimentos,
Estou muito mais nesse lugar de verdade no presente. Então, assim, ó, 7, 8, na nona, o que meu inconsciente tenta me mostrar é de que a lei da causa e efeito, ela é assim, bateu, levou ou voltou. Então, tudo que você faz com gentileza, atrai gentileza. Tudo que você faz com amor, atrai amor. Tudo que você faz com justiça, traz justiça, né? Então, veja de que a lei de causa e efeito é meio automática, né? Bateu, levou. Pelo menos aqui comigo sempre foi muito assim. Então a gente vai para a carta 10, porque a 11 ficou aqui, tá? Porque não cabia na minha mesa. Olha lá, o danadinho. O que que precisa ser transformado neste ciclo do presente? Os vícios, as dependências, as questões com grande fígado ou ligadas a emoções muito fortes, não é? Seja a raiva, a ira, a indignação, o negativo, aquilo que me aprisiona muitas vezes. O que que precisa ser transformado? As minhas percepções do que é valor, do que é dinheiro, do que é poder, né? Tudo isso sendo revisitado e reformulado. Então, a chave do futuro imediato, aquilo que já abre assim meio de porta, está aqui. Chave é o mundo. Então, tornar isso para o mundo, tornar público, abrir para o mundo, falar com o mundo, deixar o mundo abrir, também fechando um grande ciclo, mas tornando público, né? Colocando boca no trombone, abrindo aos quatro cantos, né? Você está falando aos quatro cantos, gritando aos quatro cantos, rezando aos quatro cantos, é isso. Então, a decisão e a energia de se estabelecer num sentido mais amplo. De toda forma, na carta 12, o que que tende a permanecer na minha vida? Todo o meu livrinho, tudo que eu li, que eu aprendi, que eu sei, né? Os meus segredos, as minhas verdades, tem muita coisa que vai permanecer na minha vida. Fico até muito feliz com isso. Olha o casal aqui em cima, que lindeza! É um casal arquetípico, muito interessante, porque é o lado yin do conhecimento e o lado yang do conhecimento. Me faz pensar que é o lado daquela que reza e daquele que reza. Um lado que está muito movimentado este ano, não é? Já que a gente tem a sacerdotisa duplamente e o Papa. Nas velhas sacerdotisas havia muito o ritual e a feitura dos movimentos para a grande magia, enquanto que no Papa tem as regras, os regulamentos e muitas das questões mais intelectuais e mentais para a magia. Então, que essas duas coisas, né, caminhem, porque aqui na 11, 12, 13, que estrutura emocional e espiritual está se formando, a do meu, a da minha bruxa, a da minha benzedeira, a da minha feiticeira, a da minha artesã, a da minha. Tem tanta coisa, né, que essa sacerdotisa pode ser no seu lugarzinho quietinho. E o Papa é exatamente com o padrão e crença que começa a se cristalizar do meu tempo, da minha escola, dos lugares por onde eu passei, daquilo que realmente já está um pouco sedimentado em mim e que para mim talvez tenha sido aonde tradicionalmente eu vim, quais eram as tradições, as crenças, as verdades, e isso tem tornado-se cada vez mais cristalizado, mais forte, não é? Tem muita coisa aqui. Eu gosto de falar do Gon, meu mestre. Eu gosto de falar de outros mestres por onde eu passei, como o seu João, como a Géia. Eu realmente faço referência às escolas, aos mestres e às pessoas importantes, intelectualmente falando, que me ajudaram na formação. Mas não são menos importantes do que as cartomantes que me ensinaram coisas. Não são. Bom, na carta 15, que conquista ou realização eu posso consolidar e está para se consolidar, que está nesse futuro imediato, o meu brilho, a minha verdade, o que é verdadeiro para mim, quem sou eu, né? Eu acho que aí vem o sol, com tudo aquilo que possa ser da verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade sobre mim, amém. Chave do futuro maior, eu acho que não podia ter pedido, né? Não podia receber uma chave melhor do que a estrela, gente. A estrela é aquela que, olha, apesar da torre,
a estrela brilha. Então, não importando quantos movimentos aleatórios e estranhos e mudanças climáticas que esse planetinha, junto com o seu satélite, a Lua, façam ao longo do cosmos, estamos aqui na vida e continuamos acreditando que as estrelas fixas do céu ainda são as mesmas e servem de mapa, né, para um astrolábio ou para aquilo que é uma orientação de navegação. A gente ainda tem constelações fixas, estrelas que não se movimentaram fora do padrão, elas não são cíclicas, além das cíclicas, né, além do nosso sistema solar, que também está nela. Então, qual é a direção do meu grande? É uma direção bem ampla, bem cósmica, estelar, profundamente cheia de fé e compromisso com a vida, de acreditar, de seguir em frente. Maravilha, que conquista. Então, lembrando que o futurão, começa e tem 4 cartas, ó, vou colocar aqui coladinho. Lembra que eu mudei um pouco, tá? Minimamente 4 cartas eu vou estar colocando como futuro, essa aqui também está dentro. Só essas 2 é que são ferramentas para eu usar, coisas para eu olhar com mais vagar. Então vamos nessa. O louco vira o jogo, né? Vira a chavinha do futuro pequeno para o futuro grande, diz para ousar, né? Diz para olhar como criança, diz para se aventurar, para seguir de forma livre, né? Então, assim, eu acho que a maior liberdade, a maior consolidação é um rito de liberdade, de viagem, de andar, de fazer movimentos, né? Com muita coragem e sem deixar de trás o que é possível para mim nesse futuro próximo. Não, vamos lá. Então, a gente estava aqui no 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu posso colocar a 16 aqui, aí eu posso pôr a 17 aqui, a 18 aqui, a 19, deixa eu arrumar direito, né? Também estava desarrumado. A 19 e a 20, para eu deixar as 2 para cá, certo? Então, o que eu tenho aqui que é bem importante? O louco faz a grande virada, né? O 17, a carta 17, é o carro, dizendo para a gente se enveredar por viagens. Que lição de longo prazo eu devo integrar? As psíquicas, as percepções extrasensoriais, parapsicologia, parapsiquismo, a espiritualidade, o inconsciente, as questões inconscientes, e também devo estar colocando as lições de transformação, de sonho e coisas assim. Aí a gente tem, na carta 19, o que é possível para mim nesse futuro? Nesse futuro, o que é possível para mim é se estabelecer ou se afirmar naquilo que eu já tenho segurança, né? E me posicionar como um bom imperador, dizendo: olha, esse pedaço aqui é meu, isso aqui é o que eu sou, é o que eu tenho e é o que eu posso realizar. E aí, quais são as tendências que apontam para um futuro maior? É o arcano de la muerte, dizendo: meu bem, o futuro maior a Deus pertence, vamos caminhando todo dia? Hoje o dia termina, você começa outro, por favor, amanhã? Então, vamos andando, adoro essa carta, né? Tem um achego muito, muito próximo com o arcano da transformação, né? Que é um arcano que anda, que vai caminhando. Aqui no desse do Los Carabela tem o pezinho, eles colocaram um pezinho, mas tem muitos em que ela não tem o pezinho, mas vamos andando, vamos seguindo, vamos fazendo as viradas de tempo e de transformação. Que ferramentas eu preciso prestar atenção em todo esse caminhar? A ferramenta da roda da fortuna, de que ninguém tem as minhas moedas, eu também não tenho a moeda dos outros, que eu tenho a minha fortuna e de que, de acordo com a minha fortuna ou sorte, é como a vida vai seguir e vai se transformar, e que eu posso fazer parte das escolhas, mexendo na manivelinha aqui, eu posso usar os meus 50% de livre-arbítrio, dar tom e nota para a minha sorte, para fazer com que a minha sorte exista e persista. Lembrando que nem tudo dá para a gente fazer. Então, de desapegar e soltar de algumas questões, eu vou ter que fazer nesse futuro adiante, eu vou ter que meio que dar uma soltada, né? Do tipo, desapeguei, soltei. Então, vou deixar na mão maior, de algo maior, do Senhor, do Altíssimo, da divindade, da divina presença, para saber. Então, tem momentos onde a gente tem que parar e descansar, onde a gente tem que parar e simplesmente desapegar de ação. E tem momentos com oportunidades
onde a gente dá aquela pegada boa e sai correndo atrás da roda. E se a roda não estiver girando, a gente dá um ritmo nela, a gente dá uma girada nela. Beleza? Bela jogada, hein? Gostei muito dessa jogada para mim, como um observatório. Sabe aquela coisa de você dar uma olhada em qual é a história? Gostei, gostei, estou aqui admirando, observando, vou deixar ela aqui aberta hoje e a gente vai meditando sobre essas questões. Beleza? Então a gente vai saindo daqui e a gente vai ter, assim, claro, né, gente? Amanhã a gente tem uma nova jogada, que é a jogada da estrela dupla, também da Renegade, uma jogada de estrela de 5 pontas, muito legal. Super recomendo vocês estarem aqui comigo amanhã, não me abandona. Bora seguir amanhã, bem legal aqui. E por hoje, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!